No último episódio, a gente comentou sobre Elizabeth Harmon, a protagonista da série O Gambito da Rainha. E comentamos que ela possivelmente já tinha algumas habilidades que iam ajudar não só no aprendizado do xadrez, mas também para ela se tornar uma grande mestre. A questão que ficou em aberto foi a seguinte: será que Elizabeth nasceu com essas habilidades? Ou será que essas habilidades foram se desenvolvendo ao longo da sua infância? Responder essa pergunta é muito importante para a gente conseguir responder uma outra pergunta. Será que qualquer um poderia se tornar um prodígio no xadrez? Ou será que essa façanha vai estar restrita a alguns poucos indivíduos? É o que a gente vai buscar responder no episódio de hoje. Na década de 1960, o psicólogo polonês Laszlo Polgar estava convicto que a prodigiosidade não dependia da genética. E depois de estudar a biografia de vários intelectuais, ele queria provar que poderia transformar qualquer criança saudável num prodígio, desde que ele tivesse a oportunidade para fazer um treinamento intensivo com essa criança. Depois de se casar com uma professora chamada Clara, o casal decidiu iniciar os experimentos para provar que a ideia de Laszlo estava certa. E eles não escolheram qualquer cobaia para esse experimento, não. A pesquisa foi feita com a primogênita do casal, chamada Susan. A filha deles começou a estudar xadrez aos 4 anos de idade. E 6 meses depois das primeiras aulas, Laszlo levou a filha para um clube de xadrez para enfrentar as pessoas que jogavam lá. Inicialmente, os jogadores acharam que Laszlo estava fazendo algum tipo de piada, já que na Hungria, o xadrez é um esporte muito popular e praticado por muita gente. Seria mais ou menos equivalente a um pai chegar aqui no Brasil, levar uma criança para um campo de futebol onde está cheio de adultos jogando e falar o seguinte: olha, ele vai jogar aí com vocês. Mas apesar de ter sido subestimada, Susan, com apenas 4 anos de idade, venceu vários dos jogadores no local. E os jogadores do clube de xadrez entenderam que não estavam diante de qualquer pessoa. Surgia ali a primeira de 3 lendas do xadrez que seriam crias do Laszlo. Além de Susan, o casal teve mais 2 filhas, todas elas excelentes jogadoras de xadrez. Sendo que a caçula, Judith Polgar, tá vendo meu sotaque polonês, né? Foi considerada por muita gente a maior jogadora de todos os tempos, já tendo vencido campeões mundiais, inclusive ganhou do Garry Kasparov. Para muitos, Laszlo Polgar provou seu ponto, já que todas as suas 3 filhas se tornaram grandes jogadoras de xadrez, como ele tinha previsto. Essa noção de que o ser humano nasce com uma possibilidade infinita de capacidades e que elas vão ser direcionadas pela sua experiência, pela sua história de vida, vai nos remeter ao filósofo inglês John Locke. Um dos livros mais famosos de Locke se chama Ensaio acerca do Entendimento Humano, que foi lançado no final do século XVII. Nesse livro, o Locke apresenta a sua ideia de que a mente humana é como um papel em branco, a famosa tábula rasa, argumentando que, se nós nascemos sem nada escrito nessa folha em branco, o que permite a existência de todas as ideias do ser humano seria a experiência. Ou seja, nós temos uma capacidade ilimitada para fazermos o que a gente quiser, mas o que vai definir o que a gente vai pensar ou sentir é aquilo que aconteceu com a gente na nossa história de vida. É algo bem parecido com o que o Laszlo pensava, não é? Ele também acreditava que a mente humana seria tão maleável que poderia transformar todas suas filhas em gênios, desde que elas nascessem saudáveis. As ideias de Locke foram muito importantes por vários motivos. A primeira foi para contrapor ideias propostas por Descartes, de que havia ideias inatas, o que Descartes chamava de ideias claras e distintas. Um exemplo de uma ideia clara e distinta seria a ideia de Deus. E fica óbvio, né, que a gente poderia questionar essa suposta característica inata, já que indivíduos ao redor do mundo têm diferentes concepções de figuras religiosas. Inclusive, algumas pessoas negam a existência de todas essas concepções. Um outro motivo pelo qual as propostas de Locke foram muito importantes à sua época foi porque elas contestavam aquela ideia que era bem divulgada, bem difundida, que as diferenças entre classes sociais, diferenças entre posições sociais, tinham causas inatas e imutáveis. A escravidão, por exemplo, ela foi contestada por Locke, porque para ele não fazia sentido imaginar um ser humano que fosse, por natureza, inferior ao outro. E toda essa noção fundada por Locke acabou influenciando uma série de autores e teve muita influência nas
das ciências humanas. A grande questão é que as descobertas da psicologia contemporânea mostraram que, apesar da experiência ser importante, sim, claro que a nossa história de vida tem um papel importante, mas não podemos dizer que o ser humano é uma tábula rasa. A ciência psicológica demonstra como que nós nascemos com certas capacidades cognitivas que vão nos preparar para aquilo que a gente vai aprender no futuro. Por exemplo, a gente nasce com equipamento neural que é capaz de aprender a linguagem, de compreender os sentimentos dos outros, de tomar decisões e vários outros comportamentos que também são inatos. Aliás, se não tivesse algo de inato em relação à nossa aprendizagem, em relação à nossa capacidade cognitiva, a gente praticamente não teria diferença dos outros animais. Não se escreve nada numa tábula rasa. É justamente pelo fato de termos áreas no cérebro específicas para a linguagem humana que a gente consegue desenvolvê-la. Animais que se comunicam de outra forma vão ter outras redes neurais e capacidades cognitivas muito diferentes. Então não dá pra gente falar que Locke estava completamente certo. Desde o nascimento, nós não somos só um ser passivo que recebe tudo que está à volta, tudo que está no ambiente. Se a ideia de Locke fosse completamente verdadeira, todas as diferenças entre as pessoas seriam explicadas pelas diferenças de vida entre elas. E os genes não teriam papel nenhum na explicação do nosso comportamento. E todas as evidências que a gente tem hoje mostram que as duas coisas são importantes. Tanto os nossos genes, quanto o ambiente no qual crescemos. Isso é bem claro para pais que tiveram mais de um filho. Eles percebem que, apesar de tentarem dar o mesmo tratamento para os 2 filhos, para os 3 filhos desde o início da sua vida, eles acabam tendo comportamentos muito diferentes. Um acaba sendo um pouco mais preguiçoso, outro acaba tendo mais habilidade para esporte, e cada um acaba desenvolvendo suas próprias características, ainda que no mesmo ambiente. E ao mesmo tempo, temos algumas experiências que foram feitas com gêmeos idênticos, que foram separados no nascimento. Ou seja, 2 irmãos que são clones, têm a mesma genética, mas que desenvolveram toda a sua vida, toda a sua história em ambientes muito diferentes. Existem pesquisas que indicam que eles também compartilham muitas semelhanças, mas a existência de diferenças individuais não significa que seres humanos devam receber tratamentos diferentes. Ou seja, é natural que as pessoas tenham aptidões diferentes, tanto em questões físicas quanto questões cognitivas. Eu acho interessante porque quando falamos de habilidade para esporte, quando falamos de desenvolvimento muscular, fica claro o papel da genética. Ninguém acha errado constatar o papel da genética na diferença na aptidão de esporte ou na diferença anatômica mesmo, como Michael Phelps, por exemplo, que anatomicamente parece ter sido programado para ser um grande nadador. Não existe polêmica ao perceber isso, mas quando a gente fala de habilidade cognitiva, as pessoas acham que é errado assumir que existem diferenças inatas mesmo entre as pessoas. Claro que elas existem. O ponto é que não existe nos dias de hoje mais aquele debate do chamado nature versus nurture, que seria o debate entre a natureza, a genética e o ambiente. Tanto genética quanto ambiente estão trabalhando juntos o tempo todo. Não dá para falar que é apenas genética ou que é apenas ambiente. O problema é de usar dessas diferenças individuais para justificar diferenças em direitos humanos. Aí é absurdo. Aliás, uma coisa comum na série O Gambito da Rainha foi o foco que deram pelo fato de Beth ser uma grande jogadora, uma mulher, num universo que era totalmente dominado por homens. A ideia de que xadrez é um jogo de homem pressupõe que homens têm alguma vantagem cognitiva em comparação às mulheres ao jogar esse esporte. E que, por isso, os 2 sexos deveriam ter tratamentos diferentes no esporte. E a gente não tem nenhuma base sólida, nenhuma evidência para falar isso. Apesar de haver diferenças cerebrais entre homens e mulheres, não temos nada que aponte que homens terão uma capacidade maior para serem um grande mestre no xadrez do que as mulheres. Até porque, como falamos lá no primeiro vídeo sobre xadrez e inteligência, o que mais define a habilidade de um grande mestre no xadrez é principalmente o tempo de experiência e dedicação. Isso não tem nada a ver com o sexo masculino ou feminino. E agora vamos voltar lá naquela primeira pergunta que a gente fez lá no início do vídeo. Será que Elizabeth Harmon nasceu ou não com essas boas habilidades visoespaciais? É claro que é difícil fazer esse tipo de avaliação com pouca informação, principalmente quando a gente fala de personagem fictício, né? Mas levantando uma suposição a partir do que a gente viu até aqui, pode ser sim que ela já tenha nascido com algumas predisposições a desenvolver
boas habilidades visoespaciais, o que facilitou a ela compreender a movimentação das peças e a imaginar a interação entre elas mesmo sem a presença do tabuleiro. E se esse for o caso, esse é o resultado daquilo que falamos sobre haver uma variabilidade cognitiva entre os seres humanos. Nesse caso, essa variabilidade teria favorecido Beth, com boas redes neurais associadas a habilidades que são requisitadas não só para aprendizado, mas também para se tornar um bom jogador de xadrez. Mas é claro que não foi isso que definiu a chegada de Beth até o topo. A série é bem honesta intelectualmente, é bem fiel em demonstrar que ela precisou de anos de estudos, leitura de livros, treinos com outros bons jogadores para conseguir desenvolver a capacidade de estar no nível dos campeões mundiais. Ou seja, apesar de a noção de ser humano de John Locke ter pecado em vários pontos, a gente não pode negar que a experiência tem um papel fundamental no desenvolvimento de prodígios e de gênios. De nada adiantaria o potencial de Elizabeth se ela não tivesse conhecido o xadrez tão cedo e se ela não tivesse tido a oportunidade de aprender mais sobre o jogo ao longo da vida. Essa, inclusive, é a melhor conclusão que a gente tira da experiência do psicólogo Laszlo Polgar com suas filhas. Ele teve que aproveitar a fase da infância para ensinar xadrez para suas filhas, e isso fez com que o jogo de xadrez fosse quase um segundo idioma para elas. Jogar xadrez se tornou tão natural quanto outras atividades do dia a dia. E como já falamos lá no episódio sobre neuroplasticidade, as mudanças ocorridas no cérebro até a adolescência farão toda a diferença na vida adulta. De fato, como Laszlo pensou, gênios podem ser criados. Mas é necessário uma combinação de predisposições, experiências e oportunidades. E essa nem sempre é uma combinação que é fácil de ser feita. E aí, o que você achou dessa análise filosófica do Gambito da Rainha? Chegou a assistir o primeiro vídeo em que a gente fez uma análise psicológica? Você gostaria de sugerir que a gente fizesse algum vídeo sobre algum filme específico? Alguma série, quadrinhos? Pode ser até anime. Deixa aqui nos comentários e até a próxima.